Por que a África do Sul não está sendo comentada? Já foi um farol de esperança para todo um continente, mas hoje está à beira do desastre. A rede elétrica foi destruída, deixando cidadãos na escuridão por horas. A corrupção penetrou em todos os cantos da sociedade sul-africana, levando ao desemprego recorde, escolas em colapso e uma crise na saúde. Um adversário ameaçador surge para desafiar o destaque da África do Sul entre as nações da África subsaariana. Essa catástrofe em desenvolvimento refuta claramente as previsões otimistas feitas por estrangeiros que ignoram as duras realidades locais. As apostas não poderiam ser maiores tanto para os sul-africanos que enfrentam essa crise, quanto para a comunidade global que depende da região por minerais e recursos essenciais. O futuro desta nação traz implicações significativas para o cenário econômico e geopolítico do século XXI. No centro da crise multifacetada da África do Sul está uma rede elétrica à beira do colapso. Eskom, a empresa estatal de energia responsável por manter as luzes do país acesas, se encontra afundada em dívidas enquanto tenta desfazer décadas de má administração. Assim, a rede elétrica enfrenta frequentes racionamentos de energia, também chamados de apagões rotativos. Isso é causado por uma grave deficiência na capacidade da rede elétrica da África do Sul. A Eskom disse que precisa de 4.000 a 6.000 megawatts extras para encerrar o racionamento de energia. Isso significa que eles precisariam adicionar o equivalente a 5 usinas nucleares ou 10 usinas a carvão para suprir a deficiência atual. Enquanto isso, os apagões já são parte familiar da vida sul-africana. Negócios param, produtividade cai e rotinas são interrompidas durante apagões aleatórios no país. Muitos acham que a energia verde resolverá esses problemas, sonhando com um futuro de energia infinita do sol e vento. No entanto, as fontes de energia renovável estão longe de ser confiáveis e não conseguem suprir a necessidade básica e contínua de energia que um país saudável e funcional exige. É urgente estabilizar a rede elétrica e acabar com os apagões, mas a resposta do governo tem sido lenta e inadequada. Os formuladores de políticas evitam lidar com os problemas da ESCOM, preferindo mudanças superficiais e promovendo a energia verde como solução universal. O impacto dessa crise de energia vai muito além do incômodo de algumas casas às escuras e fábricas paradas. Ela atinge o cerne da vitalidade econômica da África do Sul, afastando investimentos estrangeiros e sufocando o espírito empreendedor. As corporações multinacionais, que antes estavam ansiosas para estabelecer presença na economia mais industrializada da África, agora olham com desconfiança. As pequenas e médias empresas que formam a espinha dorsal da economia sul-africana se encontram particularmente vulneráveis. Suas margens reduzidas entram em conflito com as perdas imprevisíveis de energia. O peso desses apagões recorrentes afeta de forma desproporcional pobres e marginalizados, enquanto os ricos instalam geradores a diesel e propano. Nesse contexto, as falhas da ESCOM se tornam mais do que simples problemas técnicos. Elas denunciam um establishment político que perdeu o contato com as lutas do povo que deveria servir. A crise de energia só pode ser resolvida de duas maneiras: ou pelo colapso da sociedade civil sul-africana, ou como um catalisador para um acerto de contas há muito esperado. Se esse acerto de contas for acontecer, ele deve começar com a corrupção enraizada na companhia de energia e nos políticos que controlam seu financiamento. O tumor da má liderança se espalhou muito além da companhia de energia. Na África do Sul, um estudo do Fundo Monetário Internacional estima que a corrupção custa ao país mais de 32 bilhões por ano, o equivalente a 10% do produto interno bruto nacional. Esses tentáculos da corrupção se estendem a todos os níveis do governo. Um dos piores exemplos foi quando o governo do ex-presidente Jacob Zuma foi pego em um escândalo de captura do Estado de grandes proporções. Ajay Atu e Rajesh Gupta imigraram da Índia para a África do Sul nos anos 1990 e criaram um império nos setores de mídia, mineração e tecnologia. Eles desenvolveram uma relação próxima com Jacob Zuma, que foi presidente da África do Sul de 2009 a 2018. Alegações afirmam que os Gupta usaram laços com Jacob Zuma para influenciar nomeações no gabinete
obter contratos lucrativos e acessar informações confidenciais do Estado. Eles foram acusados de oferecer cargos no gabinete a políticos que servissem aos seus interesses e de pressionar autoridades para direcionar negócios estatais para empresas pertencentes aos Gupta. Um dos incidentes mais notórios ocorreu em 2013, quando os Gupta teriam usado sua influência para pousar um avião particular com convidados de um casamento em uma base militar de alta segurança, ignorando os procedimentos normais. O escândalo também envolveu vários políticos e autoridades de alto escalão. O ex-vice-ministro das Finanças afirma que recebeu uma oferta de suborno dos Gupta para assumir o cargo de ministro das Finanças e avançar a agenda deles. Esse é mais um motivo pelo qual o investimento estrangeiro na África do Sul está caindo. De acordo com o Banco Mundial, o investimento estrangeiro direto na África do Sul caiu em 2022 para apenas 9 bilhões. No ano passado, o investimento estrangeiro direto foi quase 40 bilhões. Mas não é só o governo central. O auditor-geral da África do Sul constatou que 98 municípios não conseguiram obter auditorias limpas. Esse crime se traduz em estradas esburacadas, hospitais com falta de pessoal e escolas fechadas, uma traição à geração pós-apartheid desta nação. O setor de saúde, que é a base de qualquer sociedade funcional, foi especialmente atingido. Eles sofrem com a falta frequente de medicamentos e equipamentos essenciais. A África do Sul está entre os países com mais escolas que fracassam. Um estudo constatou que 81% dos alunos da quarta série da África do Sul não conseguiam ler com compreensão. A cultura da corrupção se estende aos professores fantasmas, que recebem salários, mas nunca pisam em uma sala de aula, desviando recursos preciosos dos alunos que mais precisam deles. Enquanto isso, as agências Moody's e Fitch rebaixaram a dívida soberana da África do Sul para status de lixo, dificultando o financiamento de projetos. Ela precisa mudar essa situação. As pessoas estão cansadas do governo, como mostra a queda no comparecimento às urnas e o surgimento de movimentos populistas que canalizam essa frustração. A falta de confiança nas instituições de governança representa um risco existencial para a democracia sul-africana, à medida que o contrato social entre o Estado e seus cidadãos se rompe, e a corrupção não é apenas um problema do governo. Empresas como Steinhoff e Tongt Hulett também foram flagradas mentindo sobre suas finanças. Seus escândalos contábeis fizeram o mercado de ações perder bilhões. A ganância de políticos corruptos e empresários não só impede o crescimento da economia, como também aumenta ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres na África do Sul. Tudo isso preparou o terreno para que a África do Sul perdesse sua posição de destaque no continente. A África é o continente mais difícil para se construir uma civilização. Sua abundância de selvas, montanhas, pântanos e desertos torna o desenvolvimento um desafio. Mas os planaltos da África fazem você arrancar os cabelos. Assim, nenhum rio da África subsaariana é navegável e as poucas ferrovias existentes são antigas e focadas na extração de commodities em áreas remotas. A África do Sul e Angola são as duas pequenas exceções aos desafios geográficos da África. A África do Sul está fora da zona tropical, o que significa que sua população lida com muito menos exposição a doenças. Isso significa que há pessoas suficientes para financiar a infraestrutura e usar uma base de habilidades indígenas para construí-la por conta própria. A liderança da África do Sul na mineração de ouro, diamantes e platina também contribui muito. A vasta região de terras altas da África do Sul ultrapassa suas fronteiras, avançando ao norte como uma espinha dorsal pelo centro do continente. Sul-africanos construíram estradas e ferrovias ao longo dessa espinha dorsal para extrair recursos até o único porto importante da região, na África do Sul. Isso permite que aproveitem mão de obra barata e dominem o desenvolvimento econômico no Lesoto, Eswatini, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e sul do Congo por décadas. Para transportar grandes quantidades de bauxita, trigo ou cobre, era preciso passar pela África do Sul. A única nação capaz de interromper essa rede de comércio é Angola. Angola é uma das poucas nações africanas com clima não tropical
o que favorece seu desenvolvimento. Ela ainda pode se financiar com a renda do petróleo offshore. A nação passou 3 décadas em uma guerra civil brutal que deixou mais de 800 mil mortos e criou 8 milhões de refugiados. Mas a etnia dominante, os Imbundu, desde então saíram vitoriosos e consolidaram seu poder. Durante a Guerra Civil, milhares de sul-africanos foram enviados para Angola para participar, mas agora os Imbundu estão prontos para virar o jogo. Eles usam a renda do petróleo para financiar infraestrutura pela primeira vez na história moderna, o que será crucial para o desenvolvimento econômico de Angola. A expansão inclui um porto de contêineres em Lubido, com capacidade de movimentação de 37 milhões de toneladas por ano, e a ferrovia de Benguela, que conecta o porto ao interior da África. Essa rede logística ela vai desviar o tráfego que a África do Sul controlou durante o último século, acabando com o domínio deles sobre a economia da região. Países como República Democrática do Congo e Zâmbia, ricos em cobre, já exportam minerais essenciais para a Revolução Verde pela costa oeste. Vai caber à África do Sul responder, mas eles estão mal posicionados para isso. A África do Sul tinha forças especiais muito capacitadas que atuavam em toda a região sul do continente. Com o fim do apartheid, as forças armadas desmoronaram. Seria necessário um esforço dedicado de vários anos para regenerar as forças expedicionárias do país. Até a manutenção da infraestrutura que a África do Sul construiu anos atrás está voltando a padrões africanos típicos. Os Mbundu seguem plenamente capazes militarmente. Eles usaram seu poder militar para instalar governos aliados na Namíbia e realizaram bombardeios na Zâmbia para afastar possíveis inimigos. E a África do Sul talvez nem tenha mais energia para lutar. Além dos problemas econômicos e das falhas na rede elétrica, a população também enfrenta um aumento devastador de doenças. Cerca de 80% dos sul-africanos têm tuberculose e 30% das grávidas são soropositivas para vírus da imunodeficiência humana. Isso prejudicou a mão de obra qualificada e a arrecadação de impostos na África do Sul, dificultando ao governo manter crescimento, segurança e infraestrutura da era do apartheid. Em contraste, Angola escapou em grande parte dos estragos do vírus da imunodeficiência humana, ficando com uma das demografias mais saudáveis de qualquer nação africana. A estrela deles sobe enquanto a da África do Sul cai. Esse é um cenário sombrio. Agora imagine um líder mundial eleito para governar a África do Sul. O que essa pessoa faria? Primeiro, essa pessoa teria que restabelecer a energia a médio prazo, construindo usinas de energia. Se conseguir financiamento do Fundo Monetário Internacional para energia solar ou eólica, faça isso. Usinas a carvão ficam prontas em 2 a 3 anos. Normalmente, usinas nucleares demoram mais, mas a África do Sul precisa delas. Energia elétrica consistente não deveria ser apenas para os ricos. O planejamento para apagões sobrecarrega os negócios locais com custos extras que os tornam não competitivos. Para resolver isso no curto prazo, eles poderiam alugar geração de energia de outros lugares. Veja como isso funcionaria. Contratar uma usina flutuante como a empresa turca Car Powership, que usa gás natural para gerar eletricidade. Um navio se conecta à rede elétrica e recebe entregas de gás natural liquefeito, que ele transforma em energia para a rede. As empresas venceram uma licitação para fornecer 1.220 megawatts à África do Sul, mas enfrentam resistência porque o gás natural não é visto como verde o suficiente e pelos altos preços do gás natural liquefeito. Mas precisamos perguntar: quanto está custando para a economia sul-africana lidar com esses apagões recorrentes? Esses geradores reserva a diesel e propano não são exatamente limpos. E quanto aos negócios que foram fechados porque não podem pagar por energia de reserva? E quanto às pessoas que eles poderiam estar empregando? A taxa oficial de desemprego na África do Sul subiu para um recorde de 32 em 2024. São 72 milhões de pessoas desempregadas, mas esse número pode até ser uma estimativa baixa. Quando os trabalhadores desanimados, aqueles que já perderam a esperança de encontrar emprego, são incluídos, a taxa dispara para 43. Resolva os problemas econômicos, acabe com a corrupção, e então as questões com o crime e a saúde serão resolvidas logo em seguida. Isso é o básico da hierarquia de necessidades de Maslow. Depois, projete poder na região e garanta esses ativos de mineração.
Você pode equipar adequadamente seu exército e fornecer bem-estar básico ao seu povo, mas isso precisa ser estruturado e baseado em necessidades, não um subproduto do poder e da corrupção. Eu sinceramente espero que a África do Sul encontre uma saída para essa bagunça, mas não estou otimista. Comente se concorda. A China, maior parceira comercial deles, também enfrenta dificuldades. Nós fizemos um vídeo explicando a economia chinesa que você pode assistir em seguida.